vamos falar agora do nosso próximo ingrediente, que vai ser leite ou água. O que eu ponho no nosso bolo? Sabe dizer o que você usa? Então veja bem, agora se a gente vai falar de leite ou de água, o que eu uso no nosso bolo? Ele é um ingrediente muito importante do nosso bolo. Por quê? Nós vimos que o ovo tem a função de emulsificar a receita também, né? Ele junta tudo e ele dá firmeza na massa também. Acho que até esqueci de falar lá, tá? Tô só recordando agora. O bolo afundou muito. Opa, pode ser falta de ovo, né? Então, só desculpa esse detalhe, complementa lá, quem perdeu a dica. Fica aí, tem que assistir tudo mesmo, né, para poder lembrar de tudo, tá? Então, o ovo também, fora emulsificar, ele tem essa questão de dar firmeza na massa, tá? E como eu falei, ele vai emulsificar porque algumas coisas não se juntam muito bem. Agora, a gente falando de leite e água, tem uma coisa interessante. Você já resolveu pegar a mesma receita que você faz e substituir o leite por água? Qual foi o resultado que você teve? Ah, não deu diferença? Escutando aqui alguém falar, né? Ah, não percebi a diferença. Pois é. Algumas das diferenças básicas é assim. O leite, ele tem um pouquinho mais de gordura do que a água. Se ele tem um pouquinho mais de gordura do que a água, lembrando que vamos usar um leite integral, não aquele leite desnatado que parece que foi uma água que lavou uma vasilha que tinha leite, né? Mas partindo do princípio que o leite integral ele tem um nível maior de gordura, ele vai deixar o bolo um pouco mais macio e vai ajudar a sua conservação também, tá? Agora veja bem, quando você utiliza a água, por que ele fica mais macio com leite do que com a água? O leite, quando você coloca o leite para fazer a cocção, leite com leite para essa cocção, nada a ver, corta, apaga, edita, né? Mas aqui não tem nada disso, é ao vivo, de bate pronto. Quando você coloca o bolo para assar, aquele bolo feito com leite, o leite evapora mais rápido. Então seu bolo assa mais rápido, você tira seu bolo mais rápido. Então ele fica um pouco mais úmido. Já quando você faz o bolo com a água demora um pouco mais para evaporar. Se ela demora um pouco mais para evaporar, você coloca seu bolo no forno e o que vai acontecer? Ele vai ter que ficar assando um pouco mais. Se ele vai ficar assando um pouco mais, ele vai ressecar um pouco mais. Então, basicamente, essa é a diferença do leite e da água. O leite ainda dá um saborzinho, um pouco mais adocicado. A maciez do bolo com relação a leite e água é essa que eu acabei de falar para você, tá? Alguns lugares até, algumas receitas, eles utilizam leite quente. Já viu isso? Geralmente a gente está acostumado ao leite morno para fazer um pão, e aí esse leite morno ele vai ativar mais rápido o fermento, né? Então, na questão do bolo, o leite quente, ele tem duas funções interessantes. Ele ajuda melhor a emulsificar, ou seja, misturar com o óleo ou com a gordura que você estiver utilizando no seu bolo. E também, ele ajuda a ativar o fermento, mesmo sendo fermento químico, que é o fermento que a gente utiliza para bolo, tá? Então, veja bem, olha a finalidade. Você já usou o leite quente nos seus bolos, calazans? Eu confesso para você assim, que existe o quente, existe o morno, existe aquele morno de mamadeira, né? Embora minha caçula hoje já tenha acho que 24 anos, não lembro muito bem essa história de como era leite morno, mas o leite numa temperatura um pouquinho acima daquela de mamadeira é interessante. Não pode ser fervendo também, porque fervendo ele mata o fermento e aí não vai adiantar muita coisa. Mas o leite um pouquinho mais morno, ele ativa mais rápido o fermento. Se ele ativa mais rápido o fermento, teu bolo cresce um pouco mais rápido e aí o tempo de forno também pode diminuir, tá? Então essa dica é legal. Faça o teste para você ver, porque tudo vai depender também da temperatura do teu forno. Mas é uma dica bem legal para você utilizar, tá?
Agora, se na tua receita não fala nada, usa temperatura ambiente. Evita de usar leite gelado para suas receitas, tá? Mas o leite quente dá sempre um bom resultado. Vamos lá ver mais alguma coisa? Você falou agora, Calazans, que não era para usar o leite gelado, mas e quando eu faço um bolo com manteiga? Olha, quando você fizer um bolo com manteiga, aí o leite gelado é até interessante, porque ele não derrete toda a manteiga, ele dá uma cremosidade maior na sua massa, dependendo da forma que você for fazer o preparo, tá? O leite tem mais algumas funções. O leite ele dá uma certa aromatizada no bolo e ele também ajuda na estrutura e na maciez do bolo. Veja bem, muito leite pode afundar o bolo, ou seja, muito líquido pode afundar o bolo. Ele, na medida certa, ele ajuda a ligar o fermento, os ovos, a farinha, e aí sobe aquele bolo bonito, bem estruturado e se mantém. Não é aquele bolo que vai e cresce depois desaba. Aquilo lá pode ser excesso de líquido no seu bolo, tá? A vantagem do leite, partindo no princípio que o leite tem informações nutricionais corretas, então o leite também dá um valor nutricional maior para o seu bolo. O leite em relação à água, né? Ah, Calazans, mas aí eu tenho aquele pessoal que é intolerante à lactose. Bom, se é intolerante à lactose, não pode com a proteína do leite, aí você vai ter que usar somente água, tá? Uma outra coisa do bolo que eu falei é a questão do aroma, tudo bem? Uma outra dica que eu tenho importante aqui, eu vou até ler aqui para vocês, só ler aqui para poder falar. Quando você fizer um bolo de chocolate, utiliza o leite quente, ele emulsifica melhor com o chocolate, ele dá uma cor mais bonita para o chocolate e fica muito bonito o seu bolo de chocolate. Vai dar um diferencial. Lembrando, quente não é fervendo, tá? Ele vai ficar mais escuro, vai ficar bonito mesmo, bem atrativo. Uma outra coisa importante para falar, estou falando de chocolate, não achocolatado. Tá? Chocolate, aquele 50%, 70%. O chocolate do padre, se quiser, então. Na minha época, o chocolate do padre era só um. Hoje eu já vi que parece que tem 50, 60, 70, né? Mas, enfim, quando for fazer bolo de chocolate, dê preferência para chocolate e não achocolatado. Estou só cuidando do horário ali aqui, daqui a pouco eu apanho em casa, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Se eu posso substituir a água, né? Estou lendo uma mensagem aqui de alguém que já me perguntou. Eu posso substituir o leite quente então por água quente? Lembrando que não pode ser fervendo, tá? Porque se ele prejudicar o fermento, se a água estiver muito quente ou o leite estiver muito quente na hora que você for preparar o seu bolo, pode ficar aquele bolo solado. E bolo solado ninguém merece, tá? Você pode também, em vez de usar a água, você pode usar uma parte de suco de fruta ou suco de fruta, dependendo da fruta. Se for uma fruta ácida, ela pode influenciar diretamente no crescimento do bolo, tá? Alguém já experimentou pegar o morango, naquela da caixinha, bater um pouco de água e fazer o bolo e já ver que ele sobe bonito, depois puf, desaba? Questão da acidez do morango. Tem um pulo do gato para você poder fazer esse daí, tá? Uma outra coisa que as pessoas também costumam fazer, aqueles que têm intolerância à lactose, alguns estão substituindo o leite de vaca no bolo pelo leite de soja, tá? Eu já fiz algumas vezes porque minha mãe não pode tomar leite de vaca, tá? Então eu fiz alguns testes. E como eu não gosto do leite de soja, eu achei que o bolo não ficou tão saboroso. Mas de repente aquele seu cliente que já toma leite de soja pode ser um bolo diferente, uma opção. Lembrando, mais uma vez o leite de soja ele vai impactar no custo do seu bolo. Então você tem que prestar muita atenção. Só para a gente encerrar essa questão do leite, eu li um livro e depois um colega falou para mim, meu amigo Matos, consultor também
de renome de São Paulo. E o Matos me disse uma vez, essa frase ele tirou de um autor famoso da área de administração, e esse autor falava assim: se você não fizer o que o seu cliente precisa, o que o seu cliente pede, você quebra. E se você fizer tudo o que ele pede, você quebra mais rápido. Então, olha só, você tem que ter uma dosagem do que fazer e do que não fazer. De repente você pega e faz esse bolo com esse custo mais elevado que tem, e aí depois você não vende, encalha. Como é que você faz? Então você fez o que o cliente queria, aí ele vem, mas eu achei que ia ser o mesmo preço do outro, mas o ingrediente é mais caro, tá? Então começa a avaliar essa questão. Você tem que atender as expectativas do cliente, mas desde que não atrapalhe a rentabilidade do teu empreendimento, porque aí ninguém faz cortesia se não tiver o dinheiro para pagar essa cortesia depois, tá? Falando mais um pouquinho de água, a água e o leite, eles são importantes para quando ele entra em contato com a mistura de farinha e tal, ele que vai ser o líquido, que é o ativador do fermento, tá? Então o líquido vai fazer esse fermento começar a agir e crescer. Justamente depois que você coloca no forno, ele potencializa esse crescimento, tá? Então, o leite e os demais líquidos, água, suco, quando ele entra em contato com o fermento, ele começa a fazer o bolo crescer. O fermento começa a ser ativado, tá? E aí acaba de ser finalizado no forno, tudo bem? Com isso a gente encerra a questão da água. Pode ser que eu tenha esquecido de falar alguma coisa, igual aquela hora do ovo, e a gente complementa daqui a pouco.